Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre um jeito simples, mas super eficiente de aproveitar muito mais as aulas e aprender com mais facilidade. Se você já se pegou nessa situação em que, ao chegar na sala de aula, tudo parece novo e você fica perdido, então esse vídeo é para você. Vamos aprender um truque para turbinar seus estudos e fazer você se sentir mais confiante a cada aula. Preparados? Preparadas? Então vamos lá. O primeiro segredo para um bom aproveitamento na sala de aula é algo que muitos deixam de lado: a leitura prévia. Eu vou repetir: a leitura prévia. Parece simples, mas pode fazer toda a diferença no seu aprendizado. Vocês verão, quando você lê o conteúdo da aula antes de ir para a escola, eu vou repetir. Quando você lê o conteúdo da aula antes de ir para a escola, você já chega com uma base de conhecimento, o que vai tornar a explicação do professor muito mais fácil de entender. Você sabia que o cérebro processa melhor as informações que já têm alguma conexão com o que você já sabe? É verdade. É como se você estivesse montando as peças de um quebra-cabeça. E quando o professor começar a explicar, você já terá várias peças no lugar. Pensa bem nisso. E por que isso funciona, professor? Então vamos ver por que que essa técnica simples e óbvia funciona. Aqui entra a neurociência, nossa querida e famosa neurociência. Nosso cérebro adora conexões, é isso mesmo. Quando você lê o conteúdo antes da aula, seu cérebro começa a formar conexões, criando uma rede de conhecimento. Quando o professor apresenta esse tema pela segunda vez, por quê? Pela segunda vez, porque você já fez uma leitura prévia antes na sua casa ou em qualquer outro lugar que você possa estudar. O cérebro já vai buscar as conexões, ok? O cérebro já vai buscar as conexões que você formou, facilitando a assimilação do conteúdo. Isso acontece, pessoal, porque o cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas redes neuronais. Tá bom? Quanto mais você se prepara antecipadamente, mais o cérebro consegue reter as informações. Vamos supor que amanhã você tenha uma aula de matemática sobre álgebra. Especificamente, vamos colocar aqui um assunto relativamente simples: equação do primeiro grau. Se você pegar o livro hoje, vamos supor que você começou a fazer a sua leitura antecipada, a sua leitura prévia hoje, ler um pouco sobre o tema e tentar fazer os exemplos, você sentirá que a aula de amanhã será mais tranquila. O professor vai explicar e você já vai entender o básico, o que vai tornar a aula muito mais proveitosa. Caso contrário, se você nunca viu o conteúdo antes, vai precisar de muito Não estou mais entendendo tempo nada. e atenção para tentar entender tudo na hora. Isso é óbvio, né, gente? Imagina que vocês pegaram aquela matéria de matemática ou qualquer outra matéria, história, geografia, ciências, biologia, química, não importa, e já sabe qual é o capítulo que o professor parou ou o tópico que o professor parou. E você vai fazer uma leitura prévia, uma leitura antecipada. Vai ver os exemplos, vai anotar, vai fazer um resuminho ali, coisa de 10, 15 minutinhos, pessoal. E já vai chegar na aula com essa leitura antecipada. Vocês vão aprender muito, mas muito mais rápido. Vocês estarão vendo isso pela segunda, terceira vez, ou seja, quantas vezes vocês leram anteriormente. Tudo bem? Então isso vai ajudar muito. Então, gente, anotar as dúvidas e perguntar ao professor. Isso é muito importante. Agora, um outro ponto importante, não tenha vergonha de perguntar. Se você leu o conteúdo em casa e ficou alguma dúvida,
Anote durante a aula, levante lá o bração, levante a mão de vocês lá e pergunte ao professor. Isso é importantíssimo, tá ok? E lembre-se, pessoal, as dúvidas são uma oportunidade de aprender mais. Sempre foi e sempre será. O professor está ali para ajudar e não existe pergunta boba. Botem isso na cabeça de vocês. Digamos que durante a leitura da teoria lá que vocês estavam estudando sobre equação do primeiro grau, que foi o exemplo que eu dei, surgiu uma duvidazinha lá, professor, quando eu passo para o outro lado, passa positivo, passa negativo, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo com o mesmo sinal, com um sinal diferente. Já vou dizendo, tá? Se está multiplicando uma letrinha, passa para o outro lado dividindo com o mesmo sinal, ok? E aí vocês estão com essa dúvida. Você não entendeu como resolver essa parte. Se você anotar isso e perguntar ao professor, vai sair da aula não só com a resposta, porque ele vai te dar a resposta para essa dúvida, mas também com a compreensão do que não havia entendido antes, ou seja, aquela dúvida que você teve quando você estava estudando previamente. Isso vai fazer toda a diferença nas próximas aulas. Coloquem na cabeça de vocês toda a diferença, porque matemática, por exemplo, se você não entende um determinado assunto, ele vai se acumulando e vai ser dúvida para os demais assuntos. Então, matemática, principalmente, não deixa a dúvida acumular em física, em química e até mesmo em história, geografia, biologia, não importa, não deixe a dúvida acumular, tá bom? A importância da leitura e prática no caso da matemática, tá bom? Vamos ver isso aqui. Se você está estudando, por exemplo, matemática aqui, que é o que eu estou focando um pouco mais, porém, vou deixar bem claro, pode servir para qualquer outra matéria. Aqui vai uma dica aqui especial para vocês, pessoal. Não basta apenas ler a teoria. Matemática não se estuda lendo somente a teoria. Tente resolver os exemplos do livro, porque quando vocês vão estudar no livro, o livro tem ali o passo a passo, a teoria, exemplos teóricos, exemplos práticos, e depois eles geralmente dão, ainda mais os livros de hoje em dia, são bem didáticos, eles geralmente dão ali alguns exercícios resolvidos, comentados, e é exatamente esse que vocês vão pegar e fazer. Olha como o livro faz, tenta fazer olhando para o livro, depois tenta fazer sozinho, tá? A prática é fundamental. Então, ao resolver os exercícios, mesmo que pareçam difíceis no início, você vai perceber que a sua compreensão aumenta. E ao chegar na sala de aula, você já vai estar familiarizado com os tópicos. Isso é maravilhoso, gente. Você assistir a aula prestando muita atenção e já está familiarizado, fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, é mais prazeroso, dá mais vontade de assistir a aula, tá? Isso vai dar aquele clique que facilita na hora de entender aí os conteúdos em detalhes, tá? E olha, pessoal, é super legal poder aplicar essas técnicas na sua rotina de estudos. Pode parecer um pouco trabalhoso no começo, mas com o tempo vai se tornar um hábito. Imagina só, você vai para a aula já sabendo o que vai aprender, vai fazer as perguntas certas, vai tirar as dúvidas e no final vai perceber que o aprendizado fluiu muito mais rápido. Fica até mais divertido aprender, não é mesmo, gente? Fica divertido. Ah, divertido, professor? Fica assim, porque você já está sabendo tudo que o professor está falando, já tirou as dúvidas ali. É muito legal, é muito bacana, tá? E para dar aquele empurrãozinho, pessoal, que tal fazer uma brincadeira? Vamos lá. Vou fazer uma brincadeira com vocês e vamos ver se vocês aceitam. Toda vez que você conseguir ler a matéria antecipadamente, faça um desenho no seu caderno como se fosse uma medalha. Desenhe uma medalhinha ali. Depois desafie seus amigos a ver quem consegue mais marcas, mais medalhinhas na semana. E aí, aceita o desafio? Você vai estudar melhor, vai aprender mais, vai estar fazendo um bem para os seus amiguinhos, vai estimular os seus amiguinhos e vai dar tudo certo. Então, meus queridos alunos e alunas, a leitura prévia e a prática realmente ajudam muito. Aproveite ao máximo o que o professor está explicando e aproveite também ao máximo retornando à leitura prévia. E não se esqueçam das dúvidas, pessoal. Anotem e perguntem. Isso vai garantir que você entenda tudo sem deixar lacunas para trás.
O que são lacunas, professor? São as dúvidas, aquilo que você não entendeu. E lembre-se, a preparação é a chave do sucesso, não só nos estudos, viu, pessoal, mas na vida também. E cada vez que você fizer a leitura prévia e praticar um pouco antes da aula, olha que segredo bacana, simples, óbvio, mas muito legal, você se sentirá mais confiante e o aprendizado se tornará mais eficiente. Isso vale para qualquer matéria, mas principalmente para aquelas que exigem mais raciocínio lógico, que é o caso da matemática, da física, da química, tá bom? Por exemplo, o segredo é se antecipar, se preparar e se envolver de fato no processo de aprendizado. E com o tempo, pessoal, vocês vão obter os resultados. Quais são esses resultados? Já falei, vão aprender com mais facilidade, terão estímulo, terão menos dúvida e por aí vai, tá bom? Agora também quero deixar um desafio para vocês. Qual é esse desafio? Que tal a gente começar a praticar essa técnica na próxima semana? A gente não, vocês, porque eu já pratico. E dá muito certo comigo, e sempre deu, e eu já pratico há muito tempo, tá bom? Então vocês vão escolher uma matéria. Inicialmente, escolha uma matéria, tá? Não precisa ser todas no início, não. Depois sim, mas só uma, que é para vocês praticarem e para que vocês possam ver o resultado. Escolha uma matéria, faça a leitura prévia, anote suas dúvidas e quando chegar na aula, com aquele conhecimento inicial que você já tem, aposto que você vai perceber uma grande diferença no seu rendimento. E aí, gostaram da dica? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos deixar claro que se preparar com antecedência realmente faz toda a diferença nos estudos. E faz mesmo, pessoal, você não tem noção. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like. É só apertar ali o botãozinho. Não dói e não custa nada. Se inscreva também no canal e ative ali o sininho, que é para vocês receberem mais dicas como essa. Vamos juntos conquistando o aprendizado de forma mais fácil e divertida, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, pessoal. Boas leituras e bons estudos. Aprendam sempre com calma e elegância. E um forte abraço do professor Valdeci Alves. E gratidão.